Donald Trump já se lascou com 30 dias de governo. O Elon Musk também, claro. O Elon Musk perdeu bilhões com queda das ações. Porque o que aconteceu foi o seguinte, 30 dias de governo é um período que o governo está bem aprovado por todo mundo, é o período de lua de mel. Só que o Donald Trump está sendo amplamente rejeitado. Só que esse nem é o principal resultado, isso é o menos importante. O mais importante são dois pontos que as pesquisas de aprovação do Donald Trump têm mostrado. O primeiro ponto é que os americanos estão insatisfeitos com o rumo da economia americana. E Trump prometeu que iria mudar e não mudou. Trump não definiu ainda uma política econômica. A inflação americana está alta e a política que Donald Trump quer implementar de tarifações e taxações vai aumentar o custo de vida dos americanos, aumentando ainda mais a insatisfação. E o segundo ponto, que é o mais interessante, é que a maioria dos americanos rejeita os poderes que Donald Trump deu a Elon Musk. Musk está sendo rejeitado pelos americanos. Só que como o Trump pode descartá-lo? Se é praticamente Musk que manda nos Estados Unidos e é o presidente oficial dos Estados Unidos. Trump precisa de Musk porque foi graças a Musk que Trump venceu. O problema é que para fazer a América grande de novo, Trump poderá dar demonstrações de força. E isso afeta o Brasil. Inclusive com aquele relatório da OEA que os bolsonaristas tentaram manipular para sair do jeito deles, mas deu errado. Eles falaram, se não aparecer no relatório que há censura no Brasil, Trump vai cortar os incentivos e os repasses à OEA. Você acha que Trump iria acatar esse pedido bolsonarista? Qual será o futuro de Donald Trump? E o Elon Musk vai ficar até quando? Gostou que Trump se ferrou? Então se você gostou, você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. Donald Trump recebeu dados que foram bem negativos a respeito de sua aprovação. Porque a CNN americana e outros institutos de pesquisa fizeram levantamentos. E a situação não vai muito bem para o Donald Trump. Se não vai bem para o Trump, imagina para o Musk, que perdeu bilhões com quedas acionárias. Porque apesar da aprovação de Donald Trump estar com 47%, o maior de todos os seus mandatos, esse não é o dado mais relevante, como também não é o dado mais relevante da rejeição. Trump é amplamente rejeitado pela população americana, mas isso mostra que que os Estados Unidos também passa pela polarização que o Brasil está passando. 50-50. Isso é normal e possivelmente a maioria dos países enfrenta essa polarização política. O problema é que Trump ele tem números piores do que Joe Biden. E esses 30 dias são considerados a lua de mel para os presidentes. E o pior é que 60% da população americana rejeita o que Trump está fazendo com a economia, porque eles esperavam mais. Trump chegou alardeando e dizendo que ele entraria e bastaria ele assumir que tudo iria mudar e tudo iria melhorar, mas ele ainda não definiu a economia. Ele está perseguindo os imigrantes, mas definição econômica ainda não aconteceu. E por isso, pessoal, que eu vejo que há um perigo esses dados para o Donald Trump. Trump foi vitorioso prometendo que ele iria fazer a América grande de novo. E ele não está conseguindo fazer. E nem está indicando que vai fazer. Por isso que ele pode ficar mais agressivo, geopoliticamente falando. E isso pode sobrar para o Brasil. Trump afirmou que a Ucrânia é culpada pelo que aconteceu no conflito europeu. E ele está negociando diretamente com a Rússia, escanteando a Ucrânia para deixar a Europa de joelhos. Trump negocia com Moscou para fazer com que a Europa compre dele a sua proteção. E ele negocia com Moscou justamente também para pressionar a Europa a ceder para Elon Musk e todas as ambições dos empresários do Vale do Silício, incluindo Elon Musk, que é mal visto pela população americana. Mas ele pode fazer isso, ficar mais agressivo. Já que ele não consegue cumprir a promessa de campanha de fazer os Estados Unidos grandes de novo, ele precisa dar outras demonstrações como anexar Gaza, e aí ele pode encher o saco do Brasil. Um representante da OEA, da Organização dos Estados Americanos, veio para o Brasil. Se reuniu com bolsonaristas e houve um certo receio do governo, porque os bolsonaristas começaram a ameaçar a OEA, dizendo que se ele não fizer um relatório para falar dos direitos humanos, que Alexandre de Moraes promove a censura no Brasil, eles vão denunciar a OEA para o Donald Trump, para que Trump corte os recursos americanos com a organização, travando completamente os trabalhos. Então o governo brasileiro teve que fazer um corpo a corpo com o Pedro Vaca, que é o representante da OEA aqui no Brasil, para tentar evitar que a pauta bolsonarista dominasse o assunto, ou a visita.
Só que bolsonarista a gente sabe como que é, então eles colocaram tudo a perder porque quiseram que a reunião fosse gravada, isso não é comum. Usaram cortes da reunião para se autopromoverem nas redes sociais, distorceram falas do Pedro Vaca, então ele percebeu o seguinte, olha, o que esses caras fazem é uma grande palhaçada. Ele sentiu na pele o que os extremistas de direita promovem aqui no Brasil. E isso, claro, possivelmente vai estar presente no relatório, diminuindo um pouco o impacto bolsonarista. Mas vamos ver, o relatório deve ficar pronto agora em novembro. Mas eu fico preocupado, porque Trump ele pode usar essa oportunidade internacional para demonstrar força. Porque a inflação nos Estados Unidos está alta. A inflação nos Estados Unidos ela veio acima do esperado, acima das projeções do mercado. Trump está tentando culpar o governo Joe Biden, mas não é exatamente o governo Joe Biden. Biden pode ter a culpa dele, mas Trump também tem. E o pior é que Trump está fazendo certas políticas como aumentar as tarifas para importação de produtos que tendem a encarecer ainda mais o custo de vida, porque os Estados Unidos não podem, por exemplo, deixar de comprar etanol brasileiro. Se Trump tributar o etanol brasileiro, o que vai acontecer? O valor final vai ser repassado para o consumidor. O custo de vida vai aumentar. Trump está ameaçando taxar em 100% os BRICS. Como que ele vai taxar produto chinês? Você precisa dos produtos chineses para a economia americana? Você vai encarecer tudo. É um custo adicional que Trump vai fazer porque ele é um tremendo de idiota. Porque Trump, isso é importante, traiu a base de apoiadores que o elegeu. Trump recebeu a incumbência dos americanos para fechar o país, fomentar a indústria nacional, gerando assim novos empregos. América grande de novo para os americanos e não para os estrangeiros. Só que esse discurso de Trump foi um discurso que iria perder. Trump seria derrotado, ele estava para ser derrotado. Quando entra Elon Musk, trazendo consigo o Vale do Silício, porque ele justamente queria operar com as suas empresas com menos regulamentação e o governo Joe Biden queria regulamentar mais, colocar imposições e normas e leis e tributos, enfim. Então Trump faz um pacto com o Musk e vence a campanha. Só que agora ele precisa entregar para o Elon Musk. Toda aquela história de processo do Alexandre de Moraes, das plataformas digitais, tudo aconteceu por quê? Porque a plataforma iria ser banida aqui no Brasil. Então eles fizeram uma pressão. E o Musk possivelmente tem participação nisso tudo, participação até mesmo acionária. Então, pessoal, perceba que Trump traiu os seus apoiadores para apoiar o Vale do Silício. E as demonstrações de força que ele quer dar, fechando o país, são incompatíveis com o Vale do Silício, porque o Vale do Silício é um grupo, um conglomerado tecnológico que precisa ter abertura. Sem abertura, não dá. Mas Trump quer fechar, porque ele precisa atender os seus interesses. Trump se equilibra na corda bamba. Só que esse equilíbrio de Trump pode ser muito perigoso para todo o mundo.